Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Pamela Márquez, soy miembro del equipo de coordinación del foro. Esta es la quinta edición de la Red de Investigadores en Diseño. La Red de Investigadores en Diseño es coordinada por el Instituto de Investigación en Diseño de la Universidad de Palermo. Este quinto foro se realiza anualmente de forma ininterrumpida desde el año 2022 y se apoya en 50 comisiones virtuales desde el lunes 23 al viernes 27 de febrero de este año 2026. Se presentan 445 ponencias con 750 expositores de 25 países. Las comisiones del foro se graban y van a estar disponibles en nuestro canal de YouTube a partir del viernes 3 de abril de este año. Esta comisión que vamos a dar inicio ahora es negocios, emprendimientos y profesiones. Vamos a comenzar con a primeira apresentadora do dia de hoje, que é Eliane Batista Braga, desde Brasil. Bem-vinda. Bom dia, muito obrigada. Consegue me ver? A gente está vendo você, pode começar, a apresentação está carregando, agora se vê perfeito. Ok, perfeito. Bom dia, meu nome é Elaine, eu sou do Brasil, eu sou advogada e designer de ambientes e faço mestrado na UENG, com bolsa de fomento que a FAPEMIG me concedeu. É, Faço parte também do Centro de Pesquisa em Design de Ergonomia, no qual minha orientadora do mestrado, a doutora Yara, coordena. E o meu tema é regulamentação profissional do design interior dos ambientes, uma análise crítica do cenário brasileiro e perspectivas internacionais. Eu agradeço esse espaço que a Universidade de Palermo está me dando, né, para estar falando da minha pesquisa de mestrado, e também a rede de investigadores. Por causa dessa minha dupla formação, esse tema sempre foi do meu interesse. Então, eu estudo o reconhecimento da profissão e a regulamentação profissional no Brasil. Qual que é o papel do Estado? Ele transforma uma ocupação que era informal em uma profissão juridicamente reconhecida pelo Estado, pela sociedade. Isso pressupõe uma organização da categoria e envolve também um processo jurídico e político complexo, muitas vezes chato, né? Mas essencial. E os requisitos de uma regulamentação. Primeiro, o interesse público constante, não só da categoria, mas que da sociedade, para estar organizando aquela profissão, um reconhecimento do Estado, que aquela profissão existe, definição de competências e responsabilidades, e uma estrutura de fiscalização e controle dessa atividade. E a importância é garantir uma segurança jurídica para a sociedade, né, proteger a sociedade e os usuários, né, desse serviço, organizar o mercado profissional e a atuação desses profissionais e reduzir possíveis conflitos com áreas correlatas, por exemplo, como engenharia, arquitetura, organizar, então, o mercado, né, do trabalho dessas profissões. No contexto brasileiro, a gente tem uma legislação. Então, a nossa profissão de design de interiores no Brasil é reconhecida pelo Estado brasileiro através de uma lei, que é 13.369 de 2016. Ela reconhece a profissão, definindo algumas competências e deveres éticos, mas de forma muito breve. A lei tem só 4 artigos, é um sucinta. E ela ainda sofreu alguns vetos, alguns cortes do presidente da República na época. E esses vetos geraram algumas omissões. Por exemplo, a lei nossa não define qual que é a formação mínima para ser design de interiores e ambientes e também não ficou definido quem fiscaliza a profissão. E, por ser também as competências são muito delimitadas de maneira muito simples, simplificadas, existe uma fragilidade. Por exemplo, a gente não sabe quais são as competências de uma pessoa que tem nível técnico e de um nível bacharel. Isso ficou tudo muito confuso na legislação. Por isso que a gente tem hoje um projeto de lei no Brasil, o 2375/2022, que tenta sanar algum desses problemas, que propõe uma formação mínima, que a pessoa tem que ter um diploma reconhecido pelo Estado, e propõe também uma fiscalização da profissão pelo um conselho profissional, no caso, pela lei, pelos projetos de lei, seria feito pelo Conselho de Engenharia. A nossa profissão ficaria abarcada, então, dentro do Conselho de Engenharia no Brasil.
Minha pesquisa, então, os objetivos dela, então, é analisar esse processo de reconhecimento e regulamentação da profissão de design de interiores e ambientes no Brasil, examinar também as experiências de outros países e compreender qual que é a percepção de estudantes e profissionais, se eles estão de acordo ou não com essa regulamentação, se eles têm sugestões, se eles têm conhecimento do que está acontecendo. E espero contribuir também para esse debate acadêmico e profissional. E a metodologia que a gente tem usado é a revisão bibliográfica e documental, a análise comparativa internacional de outros casos em outros países, e vou iniciar agora entrevistas com estudantes e profissionais em uma aplicação questionário online para saber o que a categoria, né, está sabendo e pensando sobre esse processo. Os resultados obtidos parcialmente, porque o mestrado ainda está em andamento, é que não há um modelo único de regulamentação. Os países adotam diferentes arranjos institucionais condicionados a seus contextos jurídicos, políticos e educacionais. A organização da profissão, em regra, não tem leis nos países que eu tenho pesquisado. Ela predomina a organização por meio de associações profissionais e atuação baseada em autorregulação e um reconhecimento institucional do Estado, mas de maneira indireta. Os exemplos, Argentina e Portugal, por exemplo. E essa regulamentação formal, por lei, é uma exceção a essa regra. E eu identifiquei que quem tem regulamentação a nível nacional, quer dizer, tem uma lei que serve para isso todo, né? Por exemplo, Brasil, Espanha e Filipinas regulamentando a profissão, e existe ainda um arranjo jurídico regional. Canadá e Estados Unidos, alguns estados regulamentam e outros não, e ainda há diferença estaduais, dependendo da região que você está no Canadá e Estados Unidos. E ainda tem exigências para exercício da profissão. Por exemplo, predomina, isso mesmo onde não existe lei, predomina a exigência de nível técnico ou superior, né? Uma formação educacional para que a pessoa atue na profissão. Em alguns países ainda tem exame profissional e um registro de licenciamento. Canadá, Espanha, Estados Unidos e Filipinas, por exemplo, não basta você ter um diploma de design interiores, você ainda tem que fazer uma prova. Aí tem essa aprovação e aí um registro formal para você estar exercendo a atividade. E, por fim, as considerações, o próximo passo é o reconhecimento e a regulação. A gente tem constatado que ele traz são instrumentos de segurança jurídica para a proteção dos profissionais e para a sociedade. O desafio aqui no Brasil fica com sanar essas omissões, colocando uma formação mínima e fiscalização na lei. E a gente ainda constatou uma diversidade de arranjos que demonstra que a regulação reflete o contexto social e educacional do mercado local. Não existe uma fórmula exata. Cada país vai criar os seus arranjos que sejam melhor, tanto para a sociedade quanto para os profissionais. E no meu trabalho, a próxima etapa, eu vou estar, então, iniciando essas entrevistas e questionários online com os profissionais e estudantes aqui no Brasil, para ter essa também percepção da categoria. E eu quero agradecer de novo, né, a FAPEMIG, a UENG, a minha orientadora Yara, a vocês aqui em Palermo, e aí estão os contatos, né, minha rede social, para quem queira, né, acompanhar, debater, conversar mais sobre esse tema, nós estamos à disposição, será um prazer. Perfeito, muito obrigada pela apresentação.